Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vocês podem tomar seu assento. Obrigado por estar sobre seus pés. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5. Havia uma preocupação de ser uma palavra exortativa esta noite. Não, vou pregar uma palavra de ânimo, de esperança, de avivamento para vocês esta noite. E amanhã eu falo sobre honra. Querido pastor Reinaldo, obrigado pelo carinho, pela forma amável, gentil. Isso recebe a minha irmã Andréia e o querido Igor Moreira. Uma alegria estar com o irmão Igor, servo de Deus. Eu sou admirador do Igor, uma bênção de Deus para nossas vidas. Alegria rever o pastor Ezequias, a irmã Silene, sua esposa. Alegria estar com vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler o versículo 19, 5:19. Eu acho, não sei se eu estou surdo, mas o meu retorno aqui está um pouco baixo. Se puder dar uma, não precisa pôr grave não, só aumentar um pouquinho o meu retorno. Essa semana é a minha 15ª noite consecutiva. Então hoje já venho há 15 noites falando, aí a voz já fica gastando. Eu entendo e tenho compartilhado isso. Eu estou fazendo as minhas últimas viagens pregando o Evangelho. Há quase 40 anos. E agora sumiu. Vai fazer 40 anos que eu prego o Evangelho nessa nação. E eu entendo que eu estou fazendo as minhas últimas viagens pregando. E cada igreja que eu tenho ido, juntamente com a irmã Andréia, a gente tem aproveitado. É praticamente como se fosse uma despedida. E eu estou muito feliz de estar com os irmãos. Obrigado, pastor Reinaldo. Minha gratidão mesmo pelo carinho de estar com vocês. 1 Tessalonicenses 5:19. O texto diz: não extingais o Espírito. É muito fácil, vamos lá? Não extingais o Espírito. Se você tiver a NAA ou a versão atualizada, vai dizer: não apagueis o Espírito, que ambas têm a veracidade igual. E eu vou trabalhar sobre essa expressão: não apagueis o Espírito. Essa doxologia final da primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, nesse escopo final, Paulo vem falando sobre a questão doutrinária, a questão de saudação, a questão de votos e também sobre alguns preceitos. No versículo 16, ele diz que devemos regozijar sempre. 17, diz: orai sem cessar. 18, ele diz: em tudo dai graça. No 19, ele diz: não apaguei o Espírito. No 20, ele diz: não desprezei as profecias. No 21, ele diz: observai tudo, retém o que é bom. No 22, ele diz: abstei-vos de toda a aparência. Então, esse escopo final dessa carta, Paulo está trazendo alguns preceitos, e eu quero falar sobre esse preceito esta noite: não extingais o Espírito. Há duas expressões, esta e a outra de Efésios 4:30, quando Paulo diz: não entristeçais o Espírito. Em relação ao comportamento, a vida do cristão, ele não pode apagar o Espírito e ele também não pode entristecer o Espírito. A palavra Espírito Santo, ele aparece escrito na Bíblia 262 vezes. A palavra Espírito Santo aparece escrito na Bíblia 262 vezes. No Antigo Testamento, que tem 23.214 versículos, a palavra Espírito Santo, de forma literal, aparece só 3 vezes. A primeira no Salmo 51 e o verso 11. A segunda em Isaías 63:10. E a terceira
em Isaías 63, 11. Porém, no Novo Testamento, a palavra Espírito Santo aparece 259 vezes. Na teologia lucana, que nós pentecostais, carismáticos, usamos muito para falar sobre avivamento, Lucas cita, tanto em Atos como no seu Evangelho, 71 vezes a expressão Espírito Santo. Quando a Bíblia diz, não apaguei o Espírito Santo, ele simboliza a bomba. Então a bomba não pode ser apagada. O Espírito Santo simboliza a água não pode ser apagada. O Espírito Santo simboliza o vento não pode ser apagado. O Espírito Santo simboliza o azeite, o óleo não pode ser apagado. Então quando a Bíblia diz, não apaguei o Espírito, Paulo está falando sobre o Espírito como símbolo do fogo. Nós pentecostais, nós das Assembleias de Deus, nós carismáticos, gostamos muito sobre fogo, cantamos sobre fogo, adoramos sobre fogo, e pouco nós conhecemos sobre fogo. Eu vou explicar essa noite para vocês de forma simplória a questão de fogo. Fogo é consequência da reação química entre 4 componentes, os quais formam chamado tetraedros. Pastor, por que chama tetraedro? Porque tem 4 faces. Se fosse 2, era bi. Se fosse 3, era tri. Então, como é 4, chama tetraedro. Então, fogo é consequência da reação química entre 4 componentes que formam chamado tetraedros, que são eles: combustível, comburente, calor e reação em cadeia. Sem combustível, sem comburente, sem calor, sem reação em cadeia, não existe fogo. Mas eu glorifico a Deus esta noite, porque o fogo está aceso. Quando eu cheguei aqui, ainda estava tendo oração, depois teve louvor, depois teve adoração. Então o fogo está aceso, fogo está aceso, e nós não iremos apagar o fogo. O fogo vai permanecer aceso. Então, para que tenha fogo, é necessário ter combustível, comburente, calor e reação em cadeia. E eu trabalho sobre esses 4 componentes. Primeiro, chamar de combustível. Pastor, o que é combustível? É todo material ou toda matéria que entra-se em combustão, formando-se chamas. O combustível pode ser encontrado no estado sólido, líquido e gasoso. Os sólidos e os líquidos se gasificam para queimar na superfície, e o gasoso queima mais rapidamente, enquanto o oxigênio explode. Vou explicar de novo. Combustível, todo material ou toda matéria que entra-se em combustão, formando-se chamas. Combustível pode ser encontrado no estado sólido, líquido e gasoso. Os sólidos e os líquidos se gasificam para queimar na superfície, e o gasoso queima mais rapidamente, quando encontra com o oxigênio, explode. Pastor, de forma prática, aplicando para a minha vida o que é o combustível na vida do cristão: a adoração. Sem adoração não existe fogo. Sem adorador não existe fogo. Sem adoração não existe fogo. Adoração a Deus é tão vital, é tão preponderante, é tão importante, que em toda a Bíblia Deus procura 7 classes de pessoas. Em toda a Bíblia Deus procura 7 classes de pessoas. Em toda a Bíblia Deus procura 7 classes de pessoas. Primeira classe de pessoas que Deus procura é figurada. Está no Salmo 101 e verso 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Segunda classe de pessoas que Deus procura está em Jeremias 5:1. Dei volta na cidade e vê se encontra um homem que pratica a justiça. Deus procura quem pratica a justiça. Terceiro tipo de pessoas que Deus procura está em Ezequiel 22:30. Eu busquei um homem que se colocasse na brecha perante mim. Deus procura quem ora. Quarto tipo de pessoas que Deus procura está em Mateus 9:37-38. Rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a sua seara. Na verdade, a seara é grande e poucos são os obreiros. Quinto tipo de pessoas que Deus procura está em Lucas 18:8. Porventura, quando vir o Filho do Homem, achará quem tem fé na terra. Sexto tipo de pessoas que Deus procura, eu quero, pessoal da mídia, projete para mim João, o Evangelho, capítulo 4, versículo 23 e depois o versículo 24.
João capítulo 4, versículo 23. Na sequência, projeta para a gente o versículo 24. João, o Evangelho, capítulo 4, versículo 23. Pessoal da mídia, por favor, projete para a gente esse texto, que é uma das classes de pessoas que Deus procura. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai faz o quê? São esses que o Pai faz o quê? São esses que o Pai faz o quê? Procura para ser os seus o quê? Adoradores. 24, projeto 24. Deus é o que, gente? E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Observe que sem adorador não existe fogo. Deus procura adoradores. Se esta noite Deus descer aqui em Ares à procura de adoradores, aqui no tempo de avivamento, Ele tem adorador, aqui. Deus procura adoradores. Mas o texto diz, o versículo 23, os verdadeiros. É bom que se dê essa nota, os verdadeiros. É bom que se dê essa nota, os verdadeiros. Se está falando dos verdadeiros, é porque existe os falsos. Mas não é por causa dos falsos que vamos deixar de acreditar nos verdadeiros. Se está falando dos verdadeiros, é porque existem os falsos. Mas não é por causa do falso que vamos deixar de acreditar nos verdadeiros. Existem falsos namorados. Você não deve deixar de namorar, porque é verdade que existem verdadeiros namorados. É verdade que existem namoradas. Você não pode deixar de namorar, que é verdade que existem verdadeiras namoradas. É verdade que existem falsos esposos. Você não pode deixar de casar, que é verdade que existem verdadeiros esposos. É verdade que existem falsas esposas. Você não pode deixar de casar não, que é verdade que existem verdadeiras esposas. É verdade que existem falsos crentes. Você não pode largar de crer não, que é verdade que existem verdadeiros crentes. É verdade que existem falsos profetas. Mas é verdade também que existem verdadeiros profetas. É verdade que existem falsas igrejas. Mas é verdade também que existem verdadeiras igrejas. É verdade que existem falsos pastores. Mas é verdade também que existem verdadeiros pastores. É verdade que existem falsos políticos. Mas é verdade também que existem verdadeiros políticos. É verdade que existem falsos adoradores, mas também é verdade que existe verdadeiro. E eu estou pregando para quem é verdadeiro esta noite. Versículo 24. Os verdadeiros adoradores só serão identificados se eles fizerem duas coisas. Primeiro, se adorar a Deus em espírito. Segundo, se adorar a Deus em verdade. Se não adorar a Deus em espírito e não adorar a Deus em verdade, não é verdadeiro, é falso. Verdadeiro adorador, primeiro, ele adora a Deus em espírito. Pastor, o que é adorar a Deus em espírito? É uma adoração voluntária. Ela não é manipulada, ela é voluntária. Ela não é estereótica, ela é interiótica. Ela não vem de fora para dentro, ela sai de dentro para fora. Que os verdadeiros adoradores, ele tem adoração voluntária. Por exemplo, quem aqui já teve experiência de levantar a mão sem ninguém pedir? Quem já teve experiência? Quem já teve? Esta é uma adoração voluntária. Quem aqui já ficou de pé no culto sem ninguém pedir? Quem já teve essa experiência? Essa é uma adoração voluntária. Quem aqui, quando o fogo caiu, a glória se manifestou, você teve vontade de ajoelhar na igreja sem ninguém pedir? Quem já teve experiência? É uma adoração voluntária. Quem aqui, quando a glória de Deus se manifestou, deu uma vontade de correr na igreja, ficou até com medo, com vergonha? Quem já teve experiência? Esta é uma adoração voluntária. Ela não é fabricada, ela não é manipulada, ela é voluntária. Ela sai de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro, ela é voluntária. Aí Romanos 12, primeiro, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto que
racional. Observe, isso é muito importante. Cada ser humano tem uma reação biológica. Cada ser humano tem uma reação biológica. As pessoas não são iguais. Você vai em um velório, de repente você vai deparar com alguém e ele chorando no velório. Aí você diz: meu Deus, essa pessoa está chorando compulsivamente. Aí você vai perguntar para ele: você era parente do defunto? Não. Era seu amigo? Não. Você conhecia? Não. E por que você está chorando? É que está todo mundo chorando, eu estou chorando. Ele nem conhecia o defunto. Já tem outros que você vai chegar para ele e vai dizer assim para ele: fulano de tal morreu. Se você não segurar, ele cai e morre junto também. Já tem outros que você vai chegar para ele e vai dizer: fulano de tal morreu. Glória a Deus, que bênção, louvado seja o nome. Você vai dizer: meu Deus, essa pessoa não tem emoção, não tem sentimento. Não tem, é que a reação biológica dele é diferenciada. No dia eu fui jantar em um restaurante, pós o culto, estava tendo um jogo de futebol. Aí o time que estava lá estava disputando um pênalti. Aí os torcedores eram flamenguistas, que são sofredores. Aí eles estavam tudo de costa, para não ver. De costa. Eu disse: rapaz, como é que torce e não vai ver bater o pênalti? Como é que torce e de costa para não ver? E perdeu mesmo, perdeu. Eu acho que era para aquele lá, um que tem em Minas. Eu acho que é o Galo, o Atlético. Aí o Flamengo vai tomar uma pancada para sair de lá. E os caras ficam tudo com raiva, quase chorando. E eu quero dar risada, Então são reações biológicas. Então cada ser humano tem uma reação biológica. Aí a Bíblia diz: quem come não deve julgar aquele que não come. E aquele que não come não deve julgar aquele que come. Existem pessoas que, quando a glória de Deus se manifestar, ele vai adorar de forma mais vibrante, vai ficar de pé, vai levantar a mão. Mas em contrapartida, haverá pessoas que vão ficar sentadas no seu lugar. Haverá pessoas que vão falar línguas estranhas mais alto. Haverá outros que vão falar línguas estranhas mais baixo. Haverá outros que vão virar um Jackie Chan, um ninja na presença do Senhor. Haverá outro que será mais comedido. Então você precisa entender isso. Quem glorifica a Deus alto, não julgue quem glorifica a Deus baixo. E quem glorifica a Deus baixo, não julgue quem glorifica a Deus alto. Quem fala línguas estranhas, não critique quem não fala em língua. E quem não fala línguas estranhas, não critique quem fala em língua. Quem fica de pé para adorar, não critica quem fica sentado. E quem fica sentado, não critique quem fica de pé para adorar. O interessante é adorar a Deus em espírito. Quem veio adorar, levante a mão, abra a boca e diga glória a Jesus. Na nossa igreja, os irmãos sabem quando eu estou alegre. Quando a presença de Deus me toca, eu tenho o hábito de bater mão, assim, bater as mãos, bater palma. E um dia um cara chato veio encher a minha paciência. E aí eu terminei de adorar. Disse: pastor, porque o senhor, quando o fogo pega, o senhor bate palma assim? Isso porque a mão é minha, eu faço o que eu quero. Vai cuidar da sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Tem gente que se incomoda com tudo. Tem gente que se preocupa até com a forma que você adora a Deus. A adoração a Deus tem que ser em espírito, mas ela também tem que ser em verdade. O que é adorar a Deus em verdade? É uma adoração sem falsidade. É uma adoração sem falsidade. Jesus perdoou todo mundo no seu ministério. Ele encontra uma mulher que está indo para o 6º casamento. Ele disse: se eu te der da água da vida, tu nunca mais terás sede. Jesus depara-se com uma mulher que levam até ele, foi pega em ato de adultério. Ele disse: vai em paz e não peques nunca mais. Jesus encontra com o ladrão, faltam 38 segundos para morrer. Jesus não pergunta quantos crimes ele fez, quantos assaltos. Não pergunta se ele tinha assinado 155, 157, se tinha assinado 12, 16, 17, nada disso. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus encontra um paralítico em Cafarnaum, disse: perdoados estão os teus pecados. Alguém disse: quem é ele que tem poder para perdoar pecado? E levanta, toma a tua cama, vai para casa, menino. Só tem uma classe de pessoas que Jesus não perdoou, que é Mateus 23.
Jesus chama de hipócrita, que é sepulcro caiado, que Paulo na frente chama de parede abranqueada. Então é a única classe de pessoas que Jesus não perdoou, é chamados falsos. Então na adoração, não seja falso. Adore a Deus do jeito que você está acostumado a adorar. Adore a Deus igual você adora na sua congregação. Adore a Deus igual você adora no seu bairro. As pessoas às vezes ficam com raiva de mim, que na hora da adoração vão ficar de pé para adorar. Você não tem o costume de ficar de pé? Eu não fico de pé. Eu fico, se o Espírito Santo mandar eu ficar. Não ficar, não vou ficar. Pode ficar com a cara feia, eu não vou ficar. Eu vou ficar se eu sentir pelo Espírito que eu não posso ser falso. Eu tenho que ser o que eu sou. Eu tenho que ser o que eu sou. Eu tenho que ser o que eu sou. Agora tem gente que é camaleão. Tem gente que é camaleão. Tem gente que é camaleão. Cada igreja ele se porta de um jeito. Cada igreja ele está de um jeito. Cada hora ele está de um lado. Não seja camaleão não. Não seja falso não. Adore a Deus em verdade. Em verdade. Quem veio adorar, levante a mão, abra a boca e diga glória. A minha última mensagem que eu preguei em Camboriú, eu contei esse testemunho. Eu vou subindo lá no púlpito para pregar, vem um cara chato encher a minha paciência. Pastor, eu percebi que o senhor é da velha guarda, mas o senhor também entrou nessa vibe aí, da modinha. Você quer que é, rapaz? Tu quer? Me deixa em paz. Não, pastor, eu percebi que de vez em quando o senhor também manda pegar da mão. Eu percebi. O senhor não é chato com aqueles caras, mas de vez em quando o senhor também manda pegar da mão. Eu disse, é por causa de pessoas igualmente a você. Disse, como assim? Eu disse, para que tenha fogo é necessário ter um positivo e um negativo. Eu que vim adorar Jesus sou positivo. Murmurador como tu assim é o negativo. Então a gente pega, une-se, ajunta o positivo com o negativo, aí tem fogo. É por isso que a gente manda pegar na mão, para que o positivo, o que está adorando é o positivo, o que está murmurando é o negativo. Então une o positivo com o negativo, aí tem fogo. Ele disse, pastor, peraí, e se os dois for positivo? Eu disse, positivo com positivo dá curto-circuito, positivo com positivo queima tudo, positivo com positivo explode. É por isso, quando dois crentes cheios se abraça, a glória de Deus se manifesta. Diga glória a Jesus. Mas para que tenha fogo, além do combustível, é necessário ter o comburente. Pastor, o que é comburente? É o componente que sustenta o fogo. A durabilidade do fogo, ela vai depender da quantidade de comburente. A durabilidade do fogo, ela vai depender da quantidade de comburente. Pastor, de forma prática, o que é o comburente na vida cristã? A oração. Sem oração não existe fogo. Sem oração não existe fogo. Haverá movimento, haverá ajuntamento, e é algo passageiro. Mas onde tem oração, o fogo não apaga. Onde tem oração, o fogo não apaga. Onde tem oração, o fogo não apaga. Projeta pra gente Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. E depois Efésios 6, 18. Romanos 12, 12. Depois Efésios 6, 18. Depois Colossenses 4, 2. Vamos lá? Alegre da esperança, sede paciente na tribulação. Só que tem uma coisa, cita tempo de avivamento. Cita a última expressão, vai. Persevere na oração. Em relação à oração, você tem que ser perseverante. Tem gente que é muito volúvel. Tem gente que é muito volúvel. Cada dia ele pede uma coisa para Deus. Cada dia ele pede uma coisa para Deus, porque ele não sabe. A nossa igreja tem o hábito de fazer uma semana de oração. No primeiro dia de oração, eu percebi o irmão gritando: eu quero uma SW4. Eu disse, meu Deus, quem é que está pedindo uma SW4? Aí levantei os olhos, eu vi que ele estava pedindo. Terminou o culto, eu me aproximei dele. Você sabe, pai, quanto custa uma SW4? Eu disse, sei não, vou te falar o preço. Esse carro aqui em São Paulo, o IPVA é 4% do valor. Então você vai pagar isso. Esse carro tem que andar, o seguro aqui é mais 7%. Então você vai gastar 11% do valor desse carro só no IPVA e no seguro.
Na segunda noite, ele estava orando: eu quero um Corolla, eu quero um Corolla. Eu disse: Senhor, quem está pedindo Corolla, meu Deus? Aí levantei a cabeça, eu disse: eu mesmo. Terminou o culto, me aproximei dele: você sabe quantos tipos de Corolla tem? Sei não. Aí eu falei para ele: existe esse. Ele disse que era intermediário. Eu disse: esse aqui custa X, o IPVA é X, e também o segundo é X. No terceiro dia, ele estava orando: Senhor, eu quero um Siena, Senhor, eu quero um Siena. Aí eu disse: irmão, pelo amor de Jesus, escolha algo que você quer e permaneça orando naquilo até Deus lhe atender. O texto diz: na oração nós temos que ser o que, gente? Perseverante. Persevera, 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 persevera. Alcance a mão de alguém que não desista da tua oração. Diga: não desista da sua oração. Deixa eu contar um testemunho aqui, pastor Reinaldo. Eu fiz uma campanha pedindo a Jesus um Monza na época. Fiquei 30 dias no monte: eu quero Monza, eu quero Monza, eu quero Monza. Jesus mandou um dinheirinho. Aí eu fui e comprei um Fusca. Aí eu estou na igreja pregando sobre fé. Quando eu estou pregando sobre fé, o Espírito Santo disse ao meu coração: você não pode pregar sobre fé, porque você não tem fé. Você orou 30 madrugadas no monte, de meia-noite às 5 da manhã, para eu lhe dar um Monza. Primeiro dia que você teve, comprou um Fusca. Aí eu e a Andréia, lembra? Eu fiquei de pé, disse: eu quero pedir perdão para a igreja. Eu quero pedir perdão para a igreja. Eu não posso pregar sobre fé, porque eu não tenho fé. A igreja me perdoa, a igreja me perdoa. Mas amém. Eu disse: eu quero pedir perdão, porque eu não tenho fé. Estou pregando algo que eu não tenho. Eu não tenho. Houve uma reviravolta no mundo espiritual. Uma reviravolta no mundo espiritual. Uma reviravolta no mundo espiritual. Eu saio da igreja. Quando eu chego na porta de casa, tem irmão parado com Monza lá. Ele disse: pastor, era 9h15. 9h15. Deus falou comigo que é para mim vir aqui, levar esse Fusca e deixar esse Monza para o Senhor. Deixar esse Fusca, levar o Fusca e deixar uma. Foi a hora que eu estava pedindo perdão para a igreja, porque em relação à oração, você tem que ser perseverante. Persevera, 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 persevera. Pastor, eu estou buscando batismo com o Espírito Santo. Já orei 2 dias e até agora nada. Ore 3, ore 4, ore 5, ore 6, ore 7. Pastor, já subi no monte uma semana e até agora não mudou nada. Suba 2, suba 3, suba 4, suba 5. Persevera na oração. Efésios 6,18 projeta para a gente. Esse eu não tenho de cobra. Vamos lá? Efésios 6,18. Ore em todo o tempo no Espírito. Ore em todo o tempo no Espírito. É para orar todo o tempo no Espírito. Não existe espírito de adoração e não existe espírito de oração. É orando no Espírito. Irmão, vou cantar um hino. Os irmãos fiquem em espírito de oração. Não tem isso na Bíblia não. Vou cantar um hino. Irmão, fique em espírito de adoração. Não tem isso na Bíblia não. Tem ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isso, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Persevere, ore em todo o tempo. Dirigindo, ore. Na moto, ore. Para você orar, você não precisa estar toda hora de joelho. Você pode orar em espírito. Você pode estar no fogão, ore. Está pilotando, ore. Está trabalhando, ore. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Colossenses 4, 2. Colossenses 4, 2. Oh glória. Continue a fazer o que, gente? Continue a fazer o que, gente? Vigiando em orações, com ações de graça. Isso é, agradecendo. Você ora, fica atento daquilo que você orou e começa a agradecer. Eu orei pela reforma. Eu quero um quarto novo. E tá, aí você fica vigiando na oração e já começa a agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, o Senhor mandou os 8 mil. O Senhor mandou. Não estou vendo, mas já estou agradecendo. Sem oração não existe avivamento.
Todo mundo na igreja gosta de Ana, porque as pessoas amam Ana, porque Ana orou e Deus a ouviu. Eu gosto do filho da Ana, eu gosto de Samuel. Por que eu só gosto de Samuel? Samuel ouviu a voz de Deus. Aqui eu aplico na sua vida: ore, não até Deus lhe ouvir, que é certo que Deus vai lhe ouvir. Ore até você ouvir a voz de Deus. Ore, não até Deus lhe ouvir. Ore até você ouvir a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus não quebra a cara. Quem ouve a voz de Deus não se machuca. Quem ouve a voz de Deus não toma decisão precipitada. Quem ouve a voz de Deus não congrega hoje na beijinho. Está onde hoje? Estou na beijinho de Jesus. E aí um dia depois está onde? Estou na Sal Grosso de Jesus. Está onde agora? Estou na primeira embarcação. Uma semana depois está onde? Estou na última embarcação. Está onde agora? Estou na Jesus já voltou. Está onde agora? Estou em Cristo em casa. Ele não tem direção de Deus. Esta noite o Senhor está me dizendo: ore, não até Deus lhe ouvir. Ore até você ouvir a voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? O irmão outro dia chegou para mim e disse: pastor, eu ouvi uma profecia, eu estou em dúvida, eu não sei se foi Deus ou o diabo. Disse: a irmã não conhece nem a voz de Deus, nem a voz do diabo. Se a irmã conhecesse a voz de um, a irmã saberia diferenciar. Ô glória, ô glória. Eu estou com a Andréia há quase 40 anos casado. Onde eu ouço a voz da Andréia, eu sei que é. Pode estar escondido, pode estar atrás de um muro. Eu ouvi, eu identifico, eu conheço. Eu sei que é a voz dela. E ela também conhece. Todas as minhas macacadas, a André conhece. Quando eu chego, ela já sabe. De longe, já sabe, já vê. Então, eu estou em dúvida. Não sei se é Deus ou o diabo. Você não conhece nem Deus e nem o diabo. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Quem está me entendendo, diga glória a Jesus. Orar não é fácil. Orar não é fácil. Quem falar que é fácil orar é mentiroso. É porque nunca orou. Agora você precisa criar algo. E eu quero compartilhar com vocês pausadamente. Chamado de disciplina. Disciplina. Vamos lá. Você precisa criar o que, gente? Você precisa criar o que, gente? Disciplina. A disciplina da oração. Há uma frase atribuída a Michael Dor, que o dom, o hábito é maior do que o dom. O dom já está em você, porém você precisa criar o hábito de orar. Eu percebi que todo dia, quando eu acordasse, se eu ligasse os dados móveis, eu ia responder as mensagens e não conseguia voltar para o meu devocional. Eu percebi, quando eu acordasse, se eu ligasse os dados móveis, vou ligar os meus dados móveis, vou responder e depois eu volto para o meu devocional. Era tanta mensagem que eu não conseguia. Então o que é que eu faço? Do jeito que eu acordo, eu me jogo no chão. Do jeito que eu acordo, eu me jogo no chão. Ali posso orar 1 minuto, posso orar 2 minutos, posso orar 10 minutos, posso orar 1 hora, posso orar 2 horas. E meu zap tem o horário que você entra. Meu zap, quem tem meu zap sabe o horário que eu entro. Aí às vezes os crentes desligados falam assim: rapaz, o pastor acordou tarde, acordou 10 horas, acordou 11 horas, porque é a hora que eu entrei no zap. Ele está pensando que eu acordei aquele horário, mas eu já estou guerreando faz tempo. Porque você precisa criar a disciplina. Um dia perguntaram a D.L. Moody: você ora muito? Ele disse: eu não sei se ora muito, mas eu não fico muito sem orar. O segredo não é orar muito. O segredo é orar sempre. Quem me entende, diga glória a Jesus. 3 frases sobre oração e eu quero que você guarde. 3 frases sobre oração e eu quero que você guarde. Primeira: ore com vontade. Vamos lá, gente. Ore sem vontade. Vamos lá, gente. Ore até conseguir vontade. Vamos lá, gente. Deu vontade de orar? Ore. Deu vontade de orar? Ore. Pastor, estou dirigindo a minha moto, estou aqui na BR-101, glória. Desceu uma unção, aproveite essa vibe. Conselho pastoral: encosta essa moto. Não senta debaixo de um caminhão, senta debaixo de uma moto, encosta essa moto. Aproveita essa vibe
e clama ali debaixo de uma árvore. Levanta a mão, ore. Pastor, estou fazendo almoço, desceu a presença, o que é que eu faço? Ou abaixa o fogo, ou então desliga. Mas aproveita essa vibe, aproveita e ore. Eu já orei no banheiro da empresa que eu trabalhava, pastor Ezequiel, trabalhando na empresa, na máquina, pensando no céu, oh glória, pensando no céu, desceu uma presença de vou perder minha mão, oh glória, eu preciso orar um pouquinho. Chamei o supervisor, o encarregado, disse: posso ir um pouco no banheiro? Irmão, fique o tempo que o senhor quiser no banheiro, é do jeito que eu quero. Entrei no banheiro, quem procurou um lugar para orar, não tinha, só tinha um vaso sanitário. Dobrei o joelho ali em cima e comecei a orar e buscar a presença do Senhor. O espião da empresa disse assim: o irmão está passando mal, eu estava bem demais, eu estava perto de Jesus. Deu vontade de orar, ore. Outro dia, Igor, eu estava no voo, caiu uma presença de Jesus. Eu disse: eu vou orar. Onde eu vou aqui? Vou no banheiro do avião agora. Entrei e o pessoal batia: tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Eu tá. Deu vontade de orar, ore. Olha para quem está do lado e diga: deu vontade, ora. Diga: deu vontade. Segundo, ore sem vontade. Vamos lá, gente. Sabe o dia que você precisa mais orar? É o dia que você acorda com raiva. Tem dia que você acorda com vontade de meter o pé no balde, jogar tudo pro alto. Este dia que você precisa orar. Pastor, mas eu não tenho força para orar. Vou lhe ensinar. Conhece alguém de oração? Vá fazer uma visita para ele. Quando você chegar na casa dele, a primeira coisa que ele vai dizer: ora, irmão. Sem vontade. Você já fez a primeira. Segunda, ele não vai lhe dispensar sem um café, ou uma coca, ou um suco. Quando você sentar na mesa, ele vai dizer: dá graça, agradece. Sem querer, você já orou 2 vezes. Projeta aí 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Projeta 1 Coríntios 15, 33. Deixa eu puxar a sua orelha agora. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 33. Projeta. Deixa eu puxar a orelha de alguém. Vamos lá? Lê um texto comigo. Vamos lá? As mais o quê? Corrompe os bons costumes. Você não tem amigo de oração, você não tem amiga de oração, você só tem amigo murmurador, só tem amigo atribulado, só tem amigo perturbado, só tem pessoas sem conexão com o céu. Deus está lhe dizendo: ore com vontade, ore sem vontade. Terceiro, ore até conseguir vontade. Como assim, pastor? Ore até conseguir vontade, porque oração é igual coçar. Difícil é começar. Mas quando você começa, o céu abre, a glória dela. Quer ver? Quem aqui já teve experiência de falar assim: vou orar 2 minutos, 3, 5, 10, e passou do tempo que você tinha programado? Quem já teve experiência? Porque o difícil é começar. Sem oração não existe avivamento. Sem oração não existe fogo. Sem oração não existe presença do Espírito Santo. Sem oração não existe a glória de Deus. Se queremos avivamento, é tempo de voltar para a oração, é tempo de voltar para o altar. Quem me entende, diga glória a Jesus. Além do combustível, além do comburente, tem que haver o calor. O que é o calor, pastor? Calor é o responsável pelo fogo. O calor é o responsável pelo fogo. Calor é aquele que vai ocasionar o fogo, que vai aumentar a temperatura. Sem Bíblia não existe fogo. Sem palavra de Deus não existe fogo. Haverá movimento, haverá ajuntamento, mas sem a palavra
projeta para a gente Isaías capítulo 40 e o versículo 8: sem a Bíblia não haverá avivamento. Sem a Bíblia não haverá avivamento. Pregue 5 minutos, mas pregue a palavra. Pregue 10 minutos, mas pregue a palavra. Pregue a palavra, profetize a palavra, creia na palavra. A erva seca, as flores caem, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Projeta a primeira epístola universal de João, o capítulo 5 e o versículo 7. Primeira epístola universal de João 5, 7. Vamos lá? 5, 7. Pois estes são os que dão testemunho. Prossegue. O Espírito, a água que ali é, a palavra e o sangue, e os três unânimes num só propósito. Três são que dão testemunho: o Pai, a água que ali é a palavra, e o sangue que ali é o Cristo, que é o Filho. O Senhor está lhe dizendo esta noite: sem palavra não tem fogo. Mas eu glorifico a Deus que eu estou pregando em uma igreja, que no altar dessa igreja tem palavra, os obreiros dessa igreja tem palavra, o pastor dessa igreja tem palavra. Ninguém vai apagar o fogo de Deus. O fogo de Deus. Quem crê que o fogo está aceso, levante a mão para a boca e diga glória. Hebreus 4:12 diz que a palavra é viva e ela é eficaz, é mais penetrante do que a espada com dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Eu gosto dessa expressão de Hebreus 4:2 na língua hispana. Quando eu fui missionário, eu tive que aprender o espanhol, e diz que a palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada com dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Lá diz juntas e tutano, lá não diz medula, lá diz tutano. Quem teve a sua origem na zona rural, como eu sou, sabe o que é tutano. Tutano é um líquido que sai dentre os ossos. No frio dá para fazer um caldinho de mocotó, que é uma delícia. A palavra tem poder de penetrar até os ossos. A palavra tem poder de penetrar até os ossos. A palavra tem poder de penetrar até os ossos. Jeremias 23, 29. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como martelo que esmiuça a penha. Não tem coração duro que resista o poder da palavra. Não tem bairro difícil que resista o poder da palavra. Não tem congregação pequena que não cresça quando prega a palavra. Não tem crédulo que resista ao poder da palavra. Sem palavra não existe avivamento, mas tem palavra, tem avivamento. Tem palavra, tem avivamento. Quando crê no poder da palavra, levante a mão para a boca e diga glória. Eclesiastes 8:4 diz que a palavra do rei tem poder. Isaías 55:11, nenhuma palavra que sai da boca de Deus, ela vai voltar para si vazia. Josué 21:45, nenhuma das palavras que Deus falou a casa de Israel caiu por terra. Jeremias 1:12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quem crê no poder da palavra, diga aleluia. Havia um pregador, você não sabe o nome dele, pregando em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Igreja do pastor Galdino, chamada Adissa Brasil. O pregador está pregando. De repente chega uma pessoa da religião afrodescendente, vestida a caráter. O pregador olhou para o pastor e disse: o que aconteceu? O pastor disse: é a vizinha da igreja. Ela é da religião afrodescendente. É problema. O pregador continuou: a Bíblia diz. E ela veio na frente do altar, olhou para o pregador e disse: eu sou vizinha da igreja, nunca assisti o culto, não gosto de crente, odeio crente. Hoje eu parei para ouvir o culto, e o Senhor dizendo: a Bíblia diz. Uma voz disse no meu coração: vai lá e pergunte para ele o que é que a Bíblia diz para você. E eu vim aqui lhe perguntar o que é que a Bíblia diz para mim. O pregador disse para ela: se com teu coração creres e com tua boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou dentre dos mortos, serás salvo. Ela disse: eu confesso. O pregador disse: levante as duas mãos, glória. A palavra faz.
A palavra faz. A palavra faz. A palavra faz. Vamos lá. A palavra faz. Deixa eu dar um conselho pastoral. Não se impressione, porque o cantor falou a línguas estranhas bonita. Não se impressione, porque o pregador falou a línguas bonita, deu uma profecia ou deu uma revelação. Você fica encantado com isso. A palavra faz. A palavra faz. Não se impressione com isso. Como assim, pastor? O dom e a vocação Deus dá. Camarada está em pecado, camarada está com a vida toda atrapalhada. Ele está pregando, está cantando, está profetizando, porque é o dom, é o dom. Projeta Romanos 11, 29. Projeta Romanos 11, 29. Aí você não acredita. Eu não creio que aquela pessoa é desse jeito, porque ele prega bem, porque ele canta bem. Acorda para a vida, crente. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Projeta Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Projeta para a gente, vamos lá. Porque os dons e a de Deus são que gente irrevogável. Quer dizer, não pode ser tomado. Em outra versão diz, é sem arrependimento. Deus está dado. Deus não é igual o diabo, não. O diabo dá e toma. O diabo dá e toma. Deus não toma, não. Deus não toma, não. Porque antigamente a gente pregava errado. Alguém perdeu o dom. Ninguém perde o dom, não. Alguém enterrou o dom. Se está enterrado, vamos pegar uma picareta, vamos desenterrar isso em nome de Jesus. Paulo diz a Timóteo: desperta o dom que está em ti. O dom está em você, ele precisa ser despertado. O dom está em você, ele precisa ser despertado. Como assim, pastor? Não se impressione com isso. Tem gente que nem Satanás sabe quem ele é. Tem gente que nem o diabo sabe quem ele é. Tem gente que nem Satanás nunca teve uma reunião lá para citar o nome dele. Lá no grupo de fofoca gospel, lá do inferno, nunca foi citado o nome dele. Ai, pastor, sangue de Jesus tem poder. Eu não quero que Satanás saiba mesmo, não, quem eu sou. Projeta Atos capítulo 19 e versículo 13. O primeiro sequestro relâmpago da história. Atos 19, 13. Primeiro sequestro relâmpago da história. E alguns judeus exorcistas, ambulante, era andarilho, não tinha parada, não tinha uma igreja fixa, era ambulante, todo dia congregado. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espírito maligno, dizendo, olha o que ele dizia: ordeno que saiam pelo poder de a quem Paulo prega. Versículo 14, oh glória a Deus. 14, versículo 14, oh glória. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Era filho de obreiro. 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu. O que é que o espírito respondeu? E sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? No grupo de fofoca aqui do inferno, nunca foi mencionado o nome de você. Vai tomar pisa agora para aprender. 16, oh glória. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra ele, que nu e ferido fugiu daquela casa. Porque nem o diabo sabe quem eles eram. Tem crente assim, irmão, tem crente assim, que nem o diabo sabe quem ele é. Nunca houve uma reunião no inferno para tentar te atrapalhar. Nunca houve uma reunião no inferno para tentar parar o teu ministério. E tu está achando que está bom. Ai, pastor, misericórdia, isso é louco. Meu Deus, eu quero nada com o diabo não. Está repreendido. Ai, não se assuste. Tem gente que o céu não sabe quem ele é. Tem gente que o céu não sabe quem ele é. Tem gente, projeta Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Oh glória. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz o quê?
entrará no reino 2, mas aquele que faz a vontade meu, que está nós, 22, oh glória a Deus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônio, em seu nome não fizemos muito milagre. 23, oh glória. Então lhe direi claramente: eu nunca o quê? Eu nunca o quê? Conheci vocês, oh glória. Mas eu glorifico a Deus que eu estou pregando para quem é conhecido no céu, oh glória. Eu estou pregando para quem é respeitado no inferno. Eu estou pregando para quem tem o seu nome escrito no livro da vida, oh glória. Alcança a mão de alguém, alcança a mão de alguém. Diga para ele: eu estou feliz. Diga: eu estou feliz que eu estou sentado do lado de alguém que tem o seu nome escrito no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida, no livro da vida. É respeitado no inferno e é conhecido no céu. O céu sabe quem você é. O céu sabe quem você é. Pastor Ezequias tinha um pregador, se o senhor não conhece ele, foi chegando em casa 2 horas da tarde. Lembra, irmão André? 2 horas da tarde, chegando de carro. A rua estava, como diz o baiano, coalhada de gente. Mataram alguém, mataram alguém. Alguém morreu, não é possível, alguém morreu. Aí alguém veio e disse: pastor, o demônio está na igreja desde manhã. Já é 2 horas da tarde e disse que não vai embora. Aí o irmão disse: poxa, que esculhambação é essa? Na igreja? Desde e não sai não. Pastor, faz alguma coisa. Aí o irmão disse: posso entrar em casa? Pode. O irmão entrou, foi lá, dobrou o joelho de Jesus, só vai na minha frente. Jesus disse: boa. Aí o irmão disse: eu vou. Quando o irmão vai subir na escada da igreja, o demônio já passou pelo irmão. O irmão não sabia quem era, ele já tinha passado. Aí o irmão disse: cadê o demônio? Não, ele falou que só estava vindo, já ia embora, já ia embora, já ia embora, já ia embora, já ia embora. Satanás sabe, irmão. Satanás sabe quem tem a glória. Não adianta fingir. Você engana os homens, você engana os homens, mas no mundo espiritual ninguém engana não. Você engana os homens, mas no mundo espiritual ninguém engana não. No mundo espiritual não tem máscara. No mundo espiritual não tem me enganar. No mundo espiritual, glória a Deus. Eu libero vocês para ir para casa. Comburente, combustível, calor. Tem que haver também a reação em cadeia. O que é reação em cadeia, pastor? Diga comigo: a unção. Bem forte, vamos lá. O que é reação em cadeia? O que é reação em cadeia? A unção. Projeta a primeira epístola universal de João, capítulo 2 e o versículo, tem o versículo 20 não, mas vamos lá, o 27, 2, 27. 1 João 2, 27. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória. Quanto a você, a unção que receberam dele permanece em a unção que você recebeu dele. O que ela faz? O que ela faz? Ela faz o que? Permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine, mas com a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não é falsa. Permanece nele, como também ele ensinou a vocês. Projeto 2:20 que eu ia citar, já que eu citei 2:27, 2:20 também. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Mas vocês têm o que, gente? Vocês têm o que, gente? Que vem do Santo. E todos têm o que? Conhecimento. Quem tem essa unção? Quem tem a unção? Que vem do Santo. Quem tem a unção? Outro dia fui num debate numa rádio em São Paulo e perguntaram-me: pastor, o que é unção? Eu disse: pegue papel e caneta, que eu vou falar o que ninguém no Brasil nunca falava. Então vamos para o intervalo comercial. Foram. Quando voltaram, perguntaram: pastor, o que é unção? Eu disse: escrevam, unção é isso. Eles pensaram que eu ia falar no auristo do original, na etimologia da palavra, e perguntaram-me o que é unção. Eu disse: pastor Ezequias, escreva isso. Unção é isso. Unção, outros não são. Unção, outros não são.
uns são, outros não são. Quem tem, tem. Quem não tem, fica chupando o dedinho. Quem tem, adora. Quem não tem, fica assustado. Quem tem, entra no mistério. Quem não tem, fica murmurando. Unção é isto. Quem tem, tem. Quem tem, tem. Quem tem, quem tem, tem. Já viu aquela irmã? Você não vai com a fisionomia dela. Você não vai com a fachada dela. Você não vai com a lataria dela. Você não vai com a cara dela. Você tem que tirar o chapéu. Eu não gosto, eu não gosto. Mas quando Deus toma, eu tenho que reconhecer. Tem. Já viu aquele irmão? Você acha ele metido, você acha ele chato, você acha, só porque prega, você não gosta. Mas quando ele pega o microfone, você tem que tirar o chapéu. Eu não gosto, mas tem. Já viu aquela maestrina? Já viu aquele maestro? Você acha que ele é chato, você acha que ele pega no pé, mas já percebeu que só anda se tiver na mão dele. Só anda se tiver na mão dele. Porque não chama isso, irmão. Quem tem, tem. Quem não tem, fica chupando o dedinho. Quem tem, adora. Quem não tem, fica murmurando. E Deus está dizendo, é modo de receber a unção. Quem quer receber a unção, levante a mão, abra a boca e diga glória. Unção não é para ser abraçada. Unção é para ser respeitada. Eu encerro agora. Respeitada, eu encerro agora. Vamos lá. Unção é para ser o quê? Unção é para ser o quê? Aprenda a respeitar quem tem unção. Tem crente que é pior do que o diabo. Tem crente que é pior do que Satanás. Tem crente que é pior do que o diabo. E eu explico agora. Satanás respeita quem anda de terno e gravata, sim ou não? Satanás respeita quem tem um cabelão comprido, sim ou não? Satanás respeita quem é famoso, sim ou não? Satanás respeita quem tem milhões de seguidores na internet, sim ou não? Satanás respeita quem é milionário, sim ou não? Satanás respeita quem tem a unção de Deus na vida, sim ou não? Por isso que eu disse que tem crente que é pior do que o diabo. Que até Satanás respeita quem tem a unção. E tem crente que não quer respeitar quem tem a unção de Deus. A unção de Deus. Pastor, mas é uma velhinha. Mas se a velhinha tem unção, respeite a unção de Deus na vida dela. Mas é um velhinho. Mas se o velhinho tem unção, respeite a unção de Deus na vida dele. Mas é um jovem, começou a pregar agora. Mas se o jovem tem unção, respeite a unção de Deus na vida dele. Mas é uma moça, nem casada. Mas se a moça tem unção, respeite a unção de Deus. Mas veio da droga, pastor. E o que é que tem? Se ele tem unção, respeite a unção de Deus na vida dela. Pastor, mas não fez teologia não. Eu acho que nem ler nem escrever sabe. Mas se ele tem unção, aprenda a respeitar a unção de Deus na vida dele. Deus está dizendo, a unção que eu dou hoje, ela vai trazer respeito. Quem crê que a unção vai trazer respeito, diga glória a Jesus. Oramos agora e o Igor canta. Diga comigo, a unção. Diga mais forte, a unção faz a diferença. Mais forte, mais forte, mais forte. Vamos lá, linhares. A unção faz a diferença. Outro dia, uma menina chegou para mim e disse, pastor, vou explodir cantando. Eu disse, uai, receber unção de Osama Bin Laden? Vai explodir. Ela que eu já sei usar o diafragma, já sei fazer um falsete, um melisma, uma firula na voz, já sei dar um agudo. Eu disse, se é a unção para explodir, filha, não é essa não, é a unção do alto, é a unção do céu. Do dia um menino chegou para mim e disse, pastor, vou decolar pregando. Isso, uai, receber unção de avião, vai decolar pregando. Aprendi a performance, o jeito que prega. Eu disse, tem unção para decolar, para virar avião. Não é performance não, é a unção do alto, é a unção dos céus. O Espírito de profecia diz na minha boca, esta noite no tempo de avivamento aqui em Ares, eu estou te dando unção. Eu estou te dando a unção. E a unção que eu estou te dando, ela vem do santo. Ela vem do santo e vai trazer conhecimento para você tomar as decisões mais importantes da sua vida. Quem quer receber essa unção? Quem quer receber essa unção? Quem quer receber essa unção? Levante a mão direita. Levante a mão direita.
Levante a mão direita, vai. Levante a mão direita, vai. Levante a mão direita, que eu vou liberar uma palavra para a tua casa e para a tua família. A unção de Deus vai te dar acesso a lugares restritos, onde poucas pessoas, em Linhares e no Espírito Santo, pisaram os pés. A unção de Deus vai pôr os teus pés para pisar lá. Levante a mão que eu estou liberando a palavra. Levante a mão que eu estou liberando a palavra. Onde poucas pessoas sentaram, a unção de Deus vai te pôr para sentar lá. Levante a mão que eu estou liberando a palavra. Onde a tua família nunca foi, a unção de Deus vai te levar. O que tua família nunca teve, a unção de Deus vai te dar. O que tua família nunca conquistou, a unção de Deus vai te fazer conquistar. Quem quer receber essa unção? Quem quer receber essa unção? Feche os olhos e abra a boca. Feche os olhos e abra a boca. Feche os olhos, abra a boca. Abra a boca e solte a voz. Abra a boca e solte a voz. Abra a boca e solte a voz. Abra a boca e glorifique. Abra a boca e magnifique. Abra a boca e celebra. Abra a boca e dê glória. Abra a boca e dê aleluia. Abra a boca para ser cheio. Abra a boca para ser avivado. Abra a boca para ser renovado. Abra a boca para ser batizado. Abra a boca para receber a presença de Deus. Tu adora aqui, Ele visita a tua casa. Tu adora aqui, Ele abre a porta de emprego. Tu adora aqui, Ele te batiza, Ele te renova, Ele te restaura.